Bom, aqui estamos, né, com mais uma atividade do Tempo de Ser, uma perspectiva, né, da gente estudar, da gente debater, na verdade, um pouco, aprofundar nesses dois sentimentos, né, perda e saudade. Eles estarão interligados no que diz respeito à sua constituição, ao seu desenvolvimento, fazer uma diferença mais na forma de lidar com eles do que propriamente na sua constituição. Bom, esta é uma atividade, né, do Sistema Tempo de Ser, promovida aqui pelo Núcleo de São José dos Campos. Acho que nós estamos intitulando Caminhos da Autossuperação, onde a perspectiva é oferecer, em temas variados, uma perspectiva do autoconhecimento com a intenção maior de ampliar o nosso cabedal, a nossa percepção sobre aquele assunto, aquela temática, com o objetivo aí máximo de estruturar o nosso pensar, nosso auto-observar e oferecer aí ferramentas para a gente poder se conhecer. Bom, meu nome é Lucas da Costa, eu sou filósofo, educador de essencialidades, né, por desenvolver a educação de essencialidades, e também sou escritor. Eu sou um dos cofundadores do Sistema Tempo de Ser, né, que desenvolve esse trabalho aqui, e do método que a gente aplica no Tempo de Ser, que é a educação de essencialidades. Escrevi com uma amiga 2 livros, né, com a Marlete Wildenberg, e sou de Presidente Prudente e já há algum tempo aí estou me desenvolvendo, atuando em atividades de grupo, a princípio com uma abordagem social, né, que foi onde eu comecei, mas depois acabei dando um enfoque aí para as abordagens de autoconhecimento e comportamento humano. E é interessante a perspectiva tanto do autoconhecimento quanto do estudo do comportamento olhado pelo âmbito da filosofia, porque ali a gente tem uma possibilidade de uma conexão, de uma extensão com várias áreas do conhecimento, coisas que às vezes um estudo mais específico acaba restringindo até pela natureza do estudo, e que na filosofia, apesar dela também ter seus aspectos reduzidos, né, no que diz respeito à observação de certas temáticas, certos assuntos, mas ela nos permite, às vezes, essa conexão de áreas. Bom, vamos hoje falar, então, sobre perda e saudade, né? Nós já falamos de outras temáticas, né, que estão aí disponíveis, e é possível poder retomar esses conteúdos, né, nas nossas plataformas aí disponíveis. E falando, então, de perda e saudade, eu me lembro aqui, né, me lembrei, por isso trouxe aqui a citação de uma música, né, que fez sucesso com a Zizi Posse, uma música do Chico Buarque, Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Então a gente já vai começar a falar da perspectiva da perda como esse estado de sentir que prenuncia um desvínculo, né, que vai falar de uma desvinculação de alguma coisa do qual nós possuíamos. O sujeito ele tem a propriedade e, de alguma forma, aquilo se vai, né? Como diz a canção, é arrancada de si. Bom, o espectro da perda nos ronda durante toda a vida. A própria concepção de sobreviver é a de lutar contra a perda de nós mesmos para a morte. Então, ao longo da vida, a morte pode ser entendida, né, representada, e aí tem uma representação dela que eu peguei da internet, ela pode ser entendida como aquilo que abrange todas as perdas possíveis, né? O máximo da perda é a morte. E ela, de certa forma, simboliza esse roubar, né, daquilo que nós detemos, daquilo que temos como propriedade, como posse. E durante a vida, ela sempre vai nos rondar tanto a nossa própria morte quanto daqueles, né, daquelas
coisas e pessoas que estão em torno de nós. Mas antes de morrer, passaremos por infinitas perdas. Algumas serão imperceptíveis, outras deixarão marcas inapagáveis. Então, é nesse sentido que a perda tem uma repercussão e pode ser uma fonte de reflexão, de estudo de nossa parte, porque a morte é a perda absoluta. Entretanto, né, entre o nosso nascer e o nosso morrer, o que vai compor a nossa existência, se a gente tiver tempo suficiente para isso na existência, nós teremos várias perdas, várias experiências de perdas. Algumas delas a gente não vai nem sim, se ligar que aconteceu, mas outras, elas pode ser que elas repercutam durante toda a vida do sujeito a partir do momento que ela aconteça. Bom, então, né, o que é o sentimento de perda, né? Você pode refletir um pouquinho aí, né? O que é perder? Bom, de forma geral, a gente pode conceber que perder, o sentimento de perda, é uma reação da nossa sensibilidade à fluidez das circunstâncias. E aí eu vou referenciar aqui o filósofo Heráclito, filósofo pré-socrático, né, da antiguidade. Os pré-socráticos também eram considerados filósofos da natureza, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né? E o Heráclito, entre as suas reflexões, ele deixou registrado, né? Pisamos e não pisamos no mesmo rio. Nós próprios somos e não somos. O Heráclito, os filósofos da natureza são considerados a primeira geração da filosofia ocidental, né? Como a gente entende o filosofar ao longo da história. E eles compuseram, então, essa primeira geração quando começam um processo de pensar sobre a natureza das coisas, né? Do mundo, dos fenômenos, em contraposição ao pensamento mitológico, né? Isso é básico assim em filosofia, né? Então, o pensamento mitológico era aquele que explicava o mundo, né, e ordenava ele de alguma maneira, e aí a gente vai ter as histórias dos mitos, né, dos deuses e da sua relação com os homens, e a partir daí toda sorte de história, né, que vai compor uma teogonia, né, que é justamente a história desses deuses. E a partir desta composição mitológica, a vida estava explicada. E aí, em um certo momento, né, esses filósofos pré-socráticos, eles consideram que não era mais bem assim, que as coisas não estavam tão explicadas assim pelos mitos. E começam, então, a pegar assuntos e temas e desenvolver a partir dos fenômenos naturais, principalmente. Aí é pré-socrático, porque o Sócrates vai produzir uma virada nesse processo. Ele vai trazer essa reflexão do aspecto natural para o aspecto humano, né? Então, a filosofia ela deixa de ser da natureza para ser antropológica, para ser no próprio ser humano. E o Heráclito, então, na sua concepção de natureza e de mundo, ele vai propor que a transformação, a mudança, a constante mudança é o fundamento da existência, né? Então, tudo que se compõe é composto de mudança. E, sobretudo, no elemento do fogo, que vai transformar constantemente os aspectos da vida dos homens, né? E da própria natureza. Nesse sentido, a realidade é um constante devir, é um constante vir a ser, se transformando eterna e continuadamente, sem cessar em nenhum momento. Dessa forma, pisamos e não pisamos no mesmo rio. Nós próprios somos e não somos, porque essa pessoa que vos fala e que você ouve já não é a mesma da que começou a explicar sobre o Heráclito há alguns minutos, porque eu já fui acrescido dessa experiência de falar sobre
o Heráclito. E isso você pode considerar para você em todos os aspectos da sua vida. Você está sempre sendo transpassado, né, invadido por um outro momento que se sucede e assim constantemente. Esse é o devir do Heráclito. E é interessante a gente pensar assim, né? É verdade, isso daí e tal, mas é meio óbvio, né? É óbvio hoje, né? Porque alguém já falou um dia e o negócio já se transformou em consenso, né? Em verdade ou em opinião, em constituição estabelecida. Então, mas se considerar que em algum momento, né, o sujeito ele parou para pensar nisso, é interessante. Bom, a estabilidade, aí olha que legal, né, que a gente pode depreender do pensamento do Heráclito. A estabilidade é um estado temporário de ordem, que a dor sinaliza a alteração, sua alteração. Perder é devolver à harmonia do mundo o que nos ordenou por um momento. Então, essa é a natureza do sentimento de perda, né? Porque, de certa maneira, as coisas estão acontecendo, né? A nuvem está se formando, a chuva está caindo, a terra está girando, a árvore está crescendo, o vizinho aqui do lado está fazendo janta, e a vida está indo. E por algum instante, eu, que não consigo viver nessa mudança frenética do devir, estabeleço uma base de realidade, de consideração, onde as coisas se estabilizam temporariamente. Só que em algum momento essa estabilidade ela é devolvida à fluidez, ao devir. E aí, dependendo da maneira como a gente se relaciona com essa alteração, aí vem o sentimento de perda. E quem vai dizer para nós que foi perda é a dor. Porque você deve se lembrar que eu falei, né, que a gente, ao longo da vida, perde várias coisas. Algumas a gente nem se importa. Essas, elas não produziram a dor. Agora, aquelas que produzirem a dor é porque existe uma conexão, um vínculo mais significativo. A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, o cansaço torna doce o repouso. E aí, na figura, no pensamento do Heráclito, não é só um devir, existe também uma contraposição desse devir. É por isso que ele nos atravessa, porque o negativo se torna positivo e o positivo se torna negativo, e assim se produz uma tensão de opostos que dá aparente estabilidade. É dessa contraposição entre os opostos que surgirá, então, a noção de ordem ou a noção de estabilidade. A posse é determinada por mediadores neuroquímicos que estendem nosso ser para além de nosso corpo, né? Aí um exemplo que eu coloquei aqui é o dirigir um carro, andar de bicicleta e ter coisas, né? Então, aí fazendo um salto lá da Grécia Antiga, né? Das descobertas neurocientíficas, o que acontece em relação a... Por que a gente tem as coisas? Porque nós somos limitados nos nossos movimentos e nas nossas capacidades, né, enquanto humanos. E nessa qualidade, a capacidade que o humano desenvolveu foi de saber sobre o ambiente, Homo sapiens. E essa capacidade de saber permite a ele modelar o ambiente para servir às suas necessidades. Então, a gente, por exemplo, não é capaz de ouvir a grandes distâncias como outros animais, o nosso pet, né? Nosso cachorrinho, por exemplo. Mas a gente pode inventar o fone de ouvido, a eletricidade, a internet, e eu estou ouvindo agora pessoas aqui a centenas de quilômetros de mim. Então, esses objetos, quando eles estão interagindo na sua função, eles não são os objetos, eles são uma extensão de mim. Porque se eu não estivesse aqui, se um eu não estivesse operando-os, eles por si só não executariam essa função. Então, o que é possuir?
estender a nossa capacidade de utilização de coisas como se fôssemos nós mesmos. Na educação de essencialidades, a gente chama isso de extensão da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de sentir. Tanto que, para quem já teve essa experiência, né, de dirigir um carro, você está lá dirigindo o seu carrinho, né, que muitas vezes foi comprado com muito esforço, né, economizando ali e tal, não sei o quê, e aí você passa num buraco, por exemplo. Você faz até um ai, né? Assim, você sentiu dor? Não foi a dor de bater na quina de uma mesa, mas é a extensão da sensibilidade em um objeto que você possui, que é seu. Quando se possui algo, se faz um elo, um nó, numa teia do devir, cujo sujeito é o centro de gravidade, né? Aí eu peguei essa imagem que eu acho sensacional, né, que é a Galateia das Esferas, que é a pintura do Salvador Dalí em homenagem à musa dele, né, a grande musa dele, que foi a sua esposa. E a figura, ela representa bem essa fluidez ordenada, né, pela nossa capacidade de sentir e de interagir com o mundo, possuindo temporariamente alguma coisa, porque na imagem a gente vê que ela é formada por orbes, né, por círculos, né, por esferas, né, que o Dalí representou maravilhosamente bem. E que cada uma desses orbes são por eles mesmos, mas é na integração deles que eles compõem esta harmonia, né? E mais ou menos é assim conosco, né? Então, vocês se imaginem no centro dessa figura e tudo que compõe a sua vida, sua casa, seu carro, seus móveis, seu trabalho, seus livros, e inclusive parceiros, os filhos, os cachorros, o bairro, a rua, o bairro, a cidade, o país, tudo está circulando em torno desse centro de gravidade que é você mesmo. Bom, mas aí, né, o que é esse centro de gravidade? É a meta do desejo, né? Aí eu vou tentar explicar isso para você a partir do mito de Eros, né? Também, aí vamos voltar lá para a Grécia. O mito de Eros existe vários, né, que vão falar dele, mas um que é muito interessante é um que o Platão conta no livro O Banquete, né? O Banquete é um livro muito interessante, que ele é fininho, assim, dá para ler em 1, 2 dias, né, com paciência. E ele é um encontro, né? Um encontro de um pessoal que alguém ficou sabendo que teve esse encontro e foram contar para outra pessoa sobre ele, né? Porque banquete, na verdade, na Grécia seria simpósio, seria reunião, porque na verdade eles não comeram nada lá, não, só tomaram vinho só. E aí começaram, né? Você imagina, o pessoal da Grécia, lá naquele sossego, né, da Atenas, né, tomando um vinho, aquele monte de cara reunido, e aí eles começaram a pensar sobre qual seria a origem do deus Eros. E aí cada um vai trazer a sua opinião, tal. E aí o Sócrates vai contar, né, o que ele pensa sobre o Eros. E aí ele conta uma história que ele ouviu de uma outra filósofa, né, da antiguidade, que o Eros é filho de Poro e Pênia, né? Poro era o deus, representava o deus da riqueza, mas não da riqueza por si mesmo, do oportunismo, né? De você ter as coisas porque você foi esperto, você foi inteligente. E a Pênia é o contrário, ela é a deusa da penúria. Tanto que ela nem foi convidada, né, teve uma festa lá no Olimpo e ela não foi convidada. Mas como ela estava com fome, ela entrou na festa e acabou ficando lá com o Poro, e da relação dos dois nasceu o Eros. Porque tem a natureza de sua mãe, né, que é penúria, está sempre inseparável da indigência.
conforme a natureza de seu pai, é ardiloso com o que é bom e belo, sempre tramando algum ardil. Então, por que a gente vai atrás das coisas? Primeiro, porque a gente não tem elas. E por que a gente consegue as coisas? Porque a gente é esperto e ardiloso o suficiente para conseguir reter. Porque se não for da gente, se não for meu, vai ser de outra pessoa. Então, não é somente ir atrás, é possuir, é ter, é demarcar como seu. E aí, isso como resultado do anseio. Então, ó, a necessidade, né, que vem lá da penúria, vai estabelecer a busca por suprimento, né, que é o oportunismo do poro. Na tentativa e erro, né, a gente vai vendo o que dá, o que não dá. De repente, uma coisa deu, mas aí já foi suficiente, apareceu uma coisa melhor, a gente já larga aquilo e já vai atrás da outra. Só que isso tem uma demanda, né? Tem um processo de investimento, né? Que em certo momento a gente estabiliza e mantém fixo. E aí, quando estabiliza, passa a ser nosso. E o mais interessante, isso funciona para coisas e para pessoas. Na estrutura neural, não há diferença entre o seu carro e a sua esposa, entre o seu pet e o seu filho. Não há. A mesma estrutura que estabelece o vínculo são as mesmas estruturas. A diferença é que com as pessoas haverá a conexão com outras áreas, né, da circuitaria emocional, que vai comprometer outras funções emocionais e de convivência. Então, ela é mais enraizada, mas o fundamento é o mesmo. Então, aí, inclusive tem um outro filósofo, que é o Schopenhauer, né, que ele vai dizer que a gente procura as pessoas exclusivamente para obter delas aquilo que a gente não tem de nós mesmos. Então, é por isso que a gente acaba suportando as pessoas, né? O pensamento dele. A gente suporta as pessoas porque sem elas a gente não faria algumas coisas. E aí, no caso, perder é rasgar esse nó. Esse nó que a sensibilidade fez nas pessoas e nas coisas, a perda tira. Só que não tira assim, ó, você dá licença que eu vou levar ali e tal, vou devolver para a harmonia do mundo, tá? Não. O devir na fluidez chega e, de fato, como muitas vezes como uma enxurrada, leva. E aí rasga a estrutura. E aí machuca. Por isso que dói. Por isso que perder dói. Então, a perda é a experiência material. A dor da perda é o luto. Então, quando eu tenho e depois eu não tenho mais, porque foi roubado, porque mataram, ou porque morreu, né, por si mesmo, ou porque sumiu, isso é a perda, como um fenômeno material real. A dor de perder é o sentimento de luto. E aí se estabelecerá um processo que foi esplendidamente, né, foi magnificativa, foi de forma muito peculiar, estudado pela Elizabeth Kubler-Ross, né, uma pesquisadora americana, que desenvolveu um longo estudo sobre a morte ou morrer, né, ao longo de mais de décadas, e essas fases do luto aqui, de alguma forma, se estabeleceram como um canone, assim, né, quando a gente vai estudar perda e luto, né, que é a persistência do sentimento de perda, que num primeiro momento é a negação, então a gente não acredita que aconteceu, e aí surgem pensamentos de que o objeto ou a pessoa estarão lá, que a gente em algum momento vai olhar para eles ou vai encontrar com eles. Esse momento, nas fases do luto, ele é importante porque ele filtra a intensidade da dor, porque senão ela seria insuportável. Então, a negação é aquela primeira injeção
de anestesia para suportar a dor. À medida que a estrutura nossa de perda ela vai se reorganizando, a gente vai sentindo mais dor. E aí vem a raiva, né? Porque daí a gente vai atribuir responsabilidades, que tanto pode ser a nós mesmos, que aí é a culpa, né? A gente já estudou num outro material, ou a responsabilidade a alguém, que pode estabelecer o rancor. E ela é marcada pela intrusão de pensamentos e lembranças, né? Assim, você está do nada surge uma lembrança da pessoa ou da situação e aquilo se instaura ali com uma intensidade muito significativa, né, que leva a um processo retroalimentador da raiva. Aí depois vem a barganha, que é a perspectiva de constituir uma nova chance, né? Será que é possível, né? E aí tem uma música do Chitãozinho Chororó, não sei se você vai lembrar. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, Uhum. né? Porque é mais ou menos essa situação que a mente acaba entrando, né? Então, é aquela expectativa de reencontrar, é aquela perspectiva de se de repente eu fizer alguma coisa, eu posso ter de volta. E nesse momento, pode ser que haja projeção do objeto de perda em outras coisas, né? Então, existe o risco aí de transferir aquela meta do desejo que era suprida no sujeito para uma outra coisa. Aí depois, né, a barganha sendo atravessada, vem a tristeza, né, que é a melancolia e um estado de vazio, né? Esse estado ele pode perdurar muito tempo, assim, anos até que vem a cicatrização, né, que é quando a dor da perda ela é suportável e existe um reconhecimento de que é irremediável. Então, a saudade é a representação mental da tristeza pela presença da ausência. Então, aí voltando lá à música, né, do Chico, né, a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Então, o que é a saudade, né? Justamente essa imagem, né? O Chico foi genial. Porque a gente vê aquele objeto nosso lá, que foi nosso, que era de posse. Lá longe, ele vai se aproximando, mas não se completa, né? Ele retorna para o esquecido, para o desconhecido. Ele chega e vai, né? E aí, lá nas fases do luto, a saudade vai aparecer ali na tristeza e na aceitação. Então, é nesse contexto que a gente vai identificar a saudade. E saudade, é interessante a gente pensar sobre ela, porque só na língua portuguesa ela está designada com essa expressão, que é derivada do latim solitus, que é estar só. As outras línguas estabelecem saudade como perda, como aquilo que foi perdido. A relação é direta, né? De perda. Em português, existe a relação do perder, mas que te deixa sozinho, que te É. deixa consigo Certo. mesmo, né? Sobra você no processo, né? Foi o objeto da meta, foi aquilo que satisfazia uma necessidade e você ficou. Isso é muito interessante, porque estabelece ali que você vai ter que aprender de alguma maneira a conviver com a dor, né? Com aquilo que está doendo. Bom, é possível, né, superar uma dor como essa? Conviver com a perda é uma exigência, é um processo de refazer a trama que fora rasgada no ser. De fato, é um remendo, né? Você vai ter que pegar a agulha e linha, né, da trama. O que é essa agulha, essa linha da trama, né? São as suas atitudes, novas escolhas, novas conexões, sempre lidando com aquele latejar, com aquela dor que vai ali permanecer.
e aos poucos ir cicatrizando, fechando a ferida. É um processo, né, do qual, particularmente, eu respeito muito, né? O sentimento de perda é um estado de sentir com o qual eu tenho assim muito cuidado para interagir, para lidar, para falar com as pessoas, porque de fato, a partir das minhas próprias experiências de perda, é muito difícil, porque a presença na ausência é uma repercussão emocional de muita intensidade, né? E o reconhecimento desse vazio, dessa essa repercussão emocional, ela traz um quanto de exigência psíquica muito forte. Bom, então, caminhos possíveis, né? Ter a noção de que a perda é irreparável, né? Que aí entra a questão da barganha, né? Então, se naquele contexto de luto houver a transferência, e aí às vezes acontece, eu conheci um casal de amigos, por exemplo, que ao longo de 20 anos eles sempre tiveram o mesmo cachorro, porque o cachorrinho que morria, eles iam lá e pegavam um da mesma raça, assim, até às vezes mesmo no estilo, e dava o mesmo nome, que era Kika. Então, era como se fosse o mesmo cachorro sempre, né? Então, assim, na verdade, eles nunca superavam a perda da morte desse animalzinho, né? Estavam sempre barganhando, sempre transferindo. Valorização dos bons momentos, né? Porque às vezes quando a perda ela é estabelecida por traição ou por um processo de mágoa, né, de rancor, existe aquela tendência de negativar tudo, né, que fora vivido. E aí isso retroalimenta o processo de raiva. Então impede também de dar continuidade ao processo de luto. Então valorizar que houveram os momentos bons, que houve aquela conexão que foi suficiente. Porém, já não é mais. Acabou. Exato. Fazer rituais de despedidas, isso é interessante, né? Rituais até entre aspas aí, porque é um processo de entrega para aquela fluidez que eu falei no início, né? Então, é a consciência de que foi, né? Tanto com lugares, né, que de repente você conviveu com a pessoa, ou que estiveram ali e tal, ir até aquele lugar, fazer algum tipo de menção a ele e naquele momento desenvolver um pensamento de que aqui estou, mas agora preciso ir, tal, coisas nesse sentido, né? E é interessante que isso foi e é praticado nas culturas, nos povos, né, que são os rituais fúnebres. Tem. E às vezes também com objetos, né? Às vezes você guarda um objeto e aquilo de certa forma mantém a conexão com o barco com aquele pedaço que foi, né? Você não é a saudade, é a dor representada num objeto. Então, às vezes é importante se desfazer desse objeto e também, se puder, né, fazer um ritual ali de despedida dele. A atividade física ela é interessante para várias emoções tristes, mas na perda ela é muito importante porque vai contribuir para um processo de mobilização, de movimento e pode abrir o pensamento, a capacidade de imaginação para outras possibilidades de conexão. E se a tristeza recorrer em incapacitação, né, buscar ajuda, né, buscar psicoterapia, porque daí está relacionado a outros processos do inconsciente, né, do sujeito, às vezes com traumas, com coisas mais sérias, né? E essa recorrência é aí quando você não consegue trabalhar, quando você não consegue estabelecer outros relacionamentos, quando a depressão ela se torna uma doença. Bom, então aqui, né, eu tinha para contribuir, né, para refletir sobre a perda, e como eu falei, é um tipo de sentimento e de experiência interna que eu tenho uma valorização, porque a repercussão dela é forte. E eu sei que não é slide que resolve isso aqui, não. É um processo de autoatenção, de autocuidado e principalmente de autovalorização.
E aí, pensando nisso, eu quero compartilhar com você, um poema fabuloso, né, de um escritor americano que eu respeito demais, que é o Charles Bukowski. O Coração Risonho. Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. E em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Lindo, hein? Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Reconheça-as, agarre-as. Você não pode vencer a morte, mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes. E quanto mais você aprender a fazer isso, mais luz vai existir. Sua vida é sua vida. Conheça-a enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deliciar em você. Bukowski. Muito bom esse poema. Ele é lindo. E de um poeta que eu admiro demais, porque a vida desse cara... Assim, leia Bukowski, mas com cautela. Bom, aqui as referências para vocês depois explorarem e podemos conversar um pouquinho. Eu queria falar uma coisinha antes. Aí você citou atividade física e no começo você falou dos filósofos da natureza, né? E eu Sim. vi um vídeo para ativação para caminhar que fala dos filósofos que filosofavam antigamente caminhando, Ah, os peripatéticos. que era um hábito do filósofo caminhar. E até hoje os filósofos gostam de sair caminhando para filosofar, Isso, para organizar a cabeça. isso. Achei interessante. Aí depois você colocou atividade física e tem muito sentido mesmo. É, os peripatéticos eram os discípulos do Aristóteles, né? Então, aí eles... Saíram caminhando para ficar refletindo, pensando. Isso. Legal. Muito bom. Deve ter alguma função neuroquímica, aí, como você citou, né, Lucas? Que Isso. deve ativar, porque assim, na minha atividade no dia a dia, eu faço desenvolvimento, então eu já achei muita solução nadando, correndo, andando de Uhum. bicicleta, para Sim, problemas que estavam ali há muito tempo, né? sim. Sim. É porque a atividade física, ela produz a liberação principalmente de endorfinas, né? Todas essas aminas, elas são relaxantes e de alguma forma contribuem para o anestesiamento, né? Mas no Uhum. seu um anestesiamento natural. E aí, no processo de relaxamento, as funções cognitivas fluem de forma mais natural, mais harmônica. Então, Aí você sai daquela coisa, daquele estresse, tentando resolver aquela questão, né? isso. Tanto que, porque assim, a reflexão de forma sistematizada e científica sobre o comportamento, as emoções, e principalmente sobre a área neurocomportamental, ela é recente, assim. Uhum. Mas ao longo de toda a história, o ser humano tentou entender, né, o que acontecia com ele. Tentou. E o processo de tristeza, de melancolia, sempre foi associada ao peso, à baixa. Tanto que quando a gente está triste, a gente está mal, a gente está para baixo. Nós estamos pesarosos, Uhum. justamente porque a gente está ausente desse tipo de neurotransmissor e desse tipo de hormônio, né, que produz ali os processos de fluidez que são o contrário, são aqueles que vão produzir vasodilatação, vão produzir movimento e vão levar para os processos de atividade, né? Que aí já seriam os humores ativos.
E uma outra coisa que você comentou aí, questão da palavra saudade, né? Eu queria saber, né? Saudade relacionada a essa questão da presença da ausência, como você comentou, né? Isso modificou de alguma maneira a própria sociedade da língua portuguesa, vamos dizer assim? Tem uma diferença entre sociedades e como a gente encara as perdas, não? Tem sim. Existe uma discussão em filosofia da linguagem, que existe esse negócio, e, onde existe uma correlação, assim, né? Uma tentativa de entender se as palavras influenciam a estrutura de crenças e de pensamentos e vice-versa. E existe, assim, uma consideração de que talvez possa haver essa influência. Então, determinadas culturas que desconhecem determinados conceitos não teriam determinados sofrimentos ou alegrias, né? Não teriam certos sentimentos relacionados àquilo. Lidariam diferente com a perda, né? Isso. Então, essa é outra pergunta que eu fiquei na minha cabeça. Em que momento, né, você, da sua infância, tal, você se apropria das coisas e passa a ter posse, e isso pode, né, no futuro, refletir em dor, enfim, né? Em qual momento você tem essa consciência da posse, né? Nasceu, você olha para sua mãe e já fala, é minha? Ou, não, exatamente. Isso, é isso, né? Não assim, olha, e é um Sim. processo inconsciente, né? Inconsciente. Inconsciente não é algo... Não, é biológico até, né? É o cheiro do Isso. creme, é o cheiro do leite, tudo isso Uhum. fazendo aquela criança se apegar àquela pessoa. Isso. E aí, como ela é limitada nas suas atividades, né, o Por bebê, dependência. isso, aí ele vai fazer isso pela figura dos que estão em torno. Ele vai estender esse anseio por suprimento na figura dos que estão em torno, sobretudo a figura da mãe, mas Sim. também pode usar substitutos Exato. circunstanciais. E aí, para a criança, tudo que está ao seu alcance é uma parte dela mesma, na verdade é ela mesma. Tanto que o choro de uma criança por uma perda, aquela dor, ela é sincera. Uhum. É um choro sincero, porque perdeu, doeu. Mas sabe uma questão que me chamou a atenção é a questão da personalidade, né? Que tudo é fluido e tudo a gente fica na inconstância. Eu não piso no mesmo rio, eu não sou mais uma pessoa. Isso. Agora eu fico insistindo que a minha personalidade tem que ser aquela para sempre. Por causa da necessidade de estabilização, né? Pois é. Então, se a gente saísse dessa necessidade de estabilização, a gente ia deixar a nossa personalidade mais fluida, mais desenvolvida. A metamorfose ambulante lá do Raul. Seria exatamente isso que eu pensei, porque você fica muito com aquela pessoa, todo mundo, e na família faz muito, você fulaninho é assim mesmo, fulaninho é assim, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Sim. Martelando aqui na nossa cabeça, né? Eu sou assim. Aí a gente acaba ficando com aquilo e parece que aquilo é verdade absoluta, eu sou assim e não posso alterar isso. Mas também você não tem que manter ancorado alguns valores ali para não ser fluido demais? Mas valores é diferente da personalidade. Então, mas a personalidade não está, né, ancorada em alguns valores que são... A gente discutiu isso, né? Em outros episódios aí, né? Sim, porque... a personalidade... Pode falar. Pode falar. A personalidade a gente pode entender como o conjunto dessas características. Uhum. Os valores são elementos que têm uma grande importância, uma grande incidência
de energia psíquica, né? Vou colocar nesses termos assim, daquilo que tem fundamento para nós. E a maior parte deles também são inconscientes, Sim. que vão estabelecer ali os nossos padrões comportamentais, que nos mantêm para algumas situações e não para todas. Então, Sim. a gente ter aquele limite, né, do que é o certo ou errado para mim, ele é fundamental. E em algumas situações da vida, me posicionar neles. Mas, em contrapartida, também se permitir a reflexão, se permitir a análise desses valores ao longo do tempo, e em Sim. algum aspecto até transpô-los, faz parte de um processo de desenvolvimento e de crescimento. Sim. Eu entendo os valores como aquelas âncoras, as estacas, para você manter alguma estabilidade, que é o Isso. que a gente procura, eu acho, em boa parte do tempo, né? Para não Sim. ser fluido demais, né? De fato, realmente, alguns valores mudam com o tempo, não tem jeito. Muda. Tem, é. Agora, uma outra questão que ficou na minha cabeça também é a questão dessa... você falou, de fato, a neuroquímica aí é um negócio bem recente, né? Pouco estudado porque precisa de equipamento, não é um negócio trivial, né? É. Mas isso quer dizer que aí os psiquiatras, né, você poderia usar então remédios para acabar com aquele sentimento de posse, é isso? Alguma coisa nesse sentido. E alterar como você enxerga as coisas, não no mais no longo prazo, diria assim. Como é que funciona isso, sabe? O sentimento de posse ou o sentimento de perda? É. É, entendo. Porque o sentimento de posse a gente considera como uma característica da natureza do ser humano. Tá. A gente Uhum. precisa deter, possuir, para Uhum. poder usufruir, né? E se movimentar na nossa capacidade de ser. O processo de perder, ele causa dor. E a depender, conforme o sujeito seja, algumas pessoas são mais ou menos propensas a essa dor interna, mais ou menos sensíveis a ela pode entrar num quadro, né, de desorganização, de desordem interna muito grande. Até o surgimento da psiquiatria, da psicofarmacologia e coisas do tipo, o ser humano dava seu jeito, né? Então, ele cantava, ele ia explorar o mundo, ele usava drogas, os opioides, né? Ou os narcóticos. Ele, de alguma forma, ele tentava lidar com esse processo para conseguir suportar. O princípio é o mesmo, é atuar nesses mediadores químicos, né, para Uhum. estabelecer ali um processo de funções mentais, comportamentais. A perspectiva da psiquiatria moderna e da psicofarmacologia é fazer isso da maneira menos intrusiva possível, né? De maneira que dê as condições para o sujeito retomar a vida dele, assim como um óculos retoma as funções da visão, assim como uma bengala retoma as funções do andar, um remédio retoma as funções do humor, do comportamento, né? Mas não com a perspectiva de tirar o ser humano daquelas características, né? Aí a gente já estaria num outro campo de reflexão ética e até mesmo Uhum. assim, dos próprios limites, né, dessas ciências. Você chegou onde eu queria, justamente, de fato é isso aí, né? Até que ponto a gente tem condição e deve interferir nisso, né? Existe, por exemplo, um debate sobre o uso de remédios para medicamentos, né, para estabilização da atenção e da hiperatividade, né, que são aplicados em pessoas com déficit de atenção, né, Uhum. e
Mas algumas pessoas consideram usá-lo para potencializar as funções normais. Então, eu, por exemplo, que não teria déficit de atenção, usaria uma medicação, um remédio desse, né, um fármaco desse, para estudar melhor, para fazer melhor meus Passar no trabalhos. concurso público, passar no concurso. Então, existe essa discussão se isso é ético ou não, se isso pode ou não pode. O entendimento atual de que não é ético, né? De que não pode. Mas vai mudar, né? Muda, né? Muda. Dependendo, né, de como a coisa é conduzida. Hoje eu estou cheio de perguntas, né? Mas outra coisa assim, você tem, me parece, hierarquias, né? De sentimentos de perda, né? Sim. E apesar de ativar o mesmo local no cérebro, né? Pelo que eu entendi, né? As mesmas funções. Então, aí eu fico intrigado com isso, né? Pô, se ativam os mesmos e eles deveriam ter valores similares, né? A gente coloca valores, né, diferentes. Isso é um negócio que eu fiquei pensando, você explicava aí, né? Legal essa questão, porque não é só o cérebro, né? O cérebro é um órgão do sistema nervoso. E quando se fala em neurociência ou neuropsicologia, existe uma noção de tudo, né? Do sistema nervoso inteiro, né? Que vai conectar vários aspectos, várias partes e funções e criar uma variação infinita de padrões de comportamento. Infinita não, porque Sim. tem os limites do ser humano, né? Mas muito grande, né? Muito, muito, muito amplo. E aí o processo de apego, né, de se apegar a alguma coisa, está na razão da necessidade e de como isso é mediado nos sistemas de satisfação lá no encéfalo, né? De como que isso porque esses sistemas de regulação, eles vão se mover entre o maior incômodo possível e a maior satisfação possível. Então, vai se criar um espectro, né, nesse sentido. Então, assim, eu, para ir da minha casa à casa da minha namorada, né, eu preciso atravessar 20 quilômetros. Né? Para fazer isso a pé, está muito perto da maior incômodo possível, né, da maior dor possível. Então, eu vou de ônibus. Então, eu vou mediando esse processo. À medida que eu vou satisfazendo isso, eu vou de ônibus, eu vou de moto, eu vou de bicicleta, eu vou de moto, eu vou de carro, eu vou de Civic, eu vou de Ferrari. A depender dos meus valores, maior aquele objeto ou aquela situação vai estar entranhada, vinculada a mim. E a partir daí, a experiência natural, né, de fluidez vai repercutir em toda a circuitaria que foi montada, foi sistematizada em cima daquilo. Entendi. Não sei se ficou muito claro. Ficou e muito legal, muito bacana entender isso. Eu queria dizer Mas também... só falar uma coisa, aí você chega à conclusão que, de repente, é melhor ir morar com ela, né? É melhor ir morar com ela. Aí também é a maior satisfação possível. Aí, entendi, aí que dá problema, porque você estava resolvendo o seu problema de satisfação de outro jeito. Exatamente, Eduardo. Genial, porque daí a roda da vida, né, que os antigos vão chamar de fortuna, ela vai girar num outro sentido e vai começar a criar mais uma série de fenômenos e processos, e aí um dia você vai falar, pô, onde que eu estava com a cabeça, né? Eu estava lá, sossegado. Era melhor ter continuado andando a pé, né? É isso? Às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes fala, poxa vida, que coisa legal que eu fiz quando eu tomei essa decisão. Sim. Parei de andar a pé. Entendi. Mas eu queria falar de uma questão dessa parte toda
neuronal, mais fisiológica, todo o corpo e do psicológico. Aí a gente está conversando aqui, eu lembrei de um atendimento de uma criança que eu fiz há mais de 30 anos atrás, que a mãe dele tinha morrido, ele tinha 5 aninhos. A mãe dele morreu, uma doença, de repente. Aí o avô e a avó vieram, porque aí ele começou a ter uma febre, assim, ele começou a ter uma febre, todo dia ele tinha uma febre. Todo dia ele tinha uma febre. Aí levaram no pediatra, o pediatra, vocês têm que procurar um psicólogo, ele está com algum problema. Aí vieram para mim. Eu fiz uma avaliação, então quando eu ficava lá fazendo com ele, brincando, ele só perguntava da mãe. Por que minha mãe? O que aconteceu com a minha mãe? Onde está minha mãe? E toda. Aí eu falava que eu sabia pouquinho, porque eu tinha feito uma anamnésia, né? Mas eles pergunta da mãe o tempo todo. Aí eu tive que fazer chamar esses avós, porque os avós não queriam falar da mãe para não fazer o menino sofrer. E falava da mãe na casa. Nossa. E falava o que aconteceu com a mãe, ninguém falava da mãe. Fantasma, né? É. Aí ele, querendo saber dessa mãe, querendo falar dessa dor, ele começou a ter febre. Aí chamou a atenção, que aí foi todo um organismo que se movimentou, né? Ele não tomou remédio, não tinha. Ele estava estressado, né? Ele estava estressado, o organismo dele deu febre e a febre. Psicoimunologia, isso. E aí, aí eu devolvi isso para os avós e os avós entenderam que precisavam falar da mãe para ele. Sim. Nossa, tadinho. Quantos anos mesmo tinha? O quê? O menino tinha 5 anos. Nossa, que angústia. Que angústia. Ele, na sessão, brincando, eu botava para ele brincar, ele só falava da mãe dele. E aquilo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção, porque eu não sabia muita coisa para dizer para ele. Ele me fazia perguntinhas. Até que eu tive que falar para esses avós que eles precisavam conversar sobre a morte da mãe e sobre essa mãe, quem era a mãe, como é que ela era, tudo mais que tivesse. Porque Sim. curioso, gente. Ele queria saber de tudo daquela mãe, inclusive a morte dela, né? Sim. E não queriam falar para não deixar o menino sofrer. Aí. Né? É típico, né? Típico da nossa modernidade. Não vou falar nisso para não deixar o menino sofrer. E o ele sofrendo. A gente já aprendeu. Aí o corpo dele deu uma febre. Exato, porque o ser humano aprendeu a sofrer com a morte há milhões de anos já. Exato. Ele usou a febre como uma forma de manifestar aquilo que ele estava sentindo. Fala, Marilene. Não precisa levantar a mão, não. Pode ir entrando no meio da conversa aí. Parabéns pela apresentação, pela sequência. Gostei muito. Obrigado, Marilene. Eu vou fazer 3 comentários de trás para frente. Do mais fácil para o mais difícil. Quando você comentou do ritual lá do luto, né, eu lembrei dos japoneses, dos orientais, né? Como eles dão, como que aquela cultura ela dá um valor para reverenciar a morte, né? Os mexicanos também tratam, né? A morte para os mexicanos é uma coisa muito interessante, muito interessante. E a segunda questão, Lucas, lá no Eros, quando você foi explicando ali, eu não sei se eu entendi direito, mas eu incorporei que ele tinha da natureza da mãe uma busca indigente, da natureza do pai a beleza e o ardil. Foi isso que você falou? Que ele revestiu-se daquilo? Isso, ele herdou da mãe a carência, então ele não tinha nada, né? Diferente de outros deuses que iam morar no Olimpo, iam beber néctar e comer ambrosia, né? Ele vivia andando ali pelas cidades, pelos pastos, assim. Ele era pobre. Quando você foi lendo, eu fiquei pensando se a gente incorpora uma característica forte da mãe e do pai, sabe? Assim, se nós representamos o desejo... Eu fiquei pensando... O mito ele pretende traduzir esse tipo de as experiências humanas, né? Então, o Eros, a gente pode entender essa historinha, né? Esse mito, tanto da perspectiva de como o desejo se forma, né? Porque o que é o desejo?
é não ter alguma coisa, por isso que eu vou querer. Eu quero aquilo que eu não tenho, né? E para conseguir, eu vou ter que ser esperto, vou ter que ser ardiloso, né? Como era o pai do Eros. E a gente pode entender que na transmigração, né, das gerações, valores são passados, né? São Interessante, né? levados de um para outro. Interessante o Platão, né? Como que aquele pessoal daquela época pensava, né? E o terceiro comentário que eu ia pedir para você fazer um contraponto, Que é o mais quando difícil, você foi falar né? do Heráclito, Sim. da contraposição, né? Porque você vê, naquela época, a impermanência, ele já percebeu a impermanência, uma coisa que hoje a gente quer estabilidade, a gente não percebe a impermanência. Então, quando ele falava lá da doença, da saúde, da fome, da saciedade, do cansaço, do repouso, será que ele estava falando ponto e contraponto dentro de si mesmo, que nem a gente está tentando enxergar hoje? Exato. A coisa, exatamente, porque a fome e a saciedade não são por elas mesmas, porque elas compõem o fluir. Elas são alguma coisa para nos formar, para nos fazer. Que para o Heráclito era um processo constante de mudança, de sair de um polo para ir para o outro. E é essa mudança que produz um eixo, produz um foco. Será que a gente tivesse um pensamento mais de ponto e contraponto, a gente viveria melhor? Será, Denise? Sim, Lucas, sim. o que vocês acham? Sim, porque nós somos herdeiros da burguesia, né? Da reflexão, da revolução burguesa, né? Do século 17, 18, né? Que desenvolveu o processo de estocar, de guardar, de planejar para 30 anos, né? Vou guardar agora para viver lá nos 60 anos, tal. A fábula, aquelas fábulas lá que tinha, né, no século XVIII lá. Então, aí em cima da sua questão, eu gostaria de falar, porque hoje a gente, de alguma forma, resolveu, de alguma forma, porque tem pessoas que não resolveram isso ainda, a nossa sobrevivência física. A gente tem certa estabilidade, a gente tem um salário, a gente tem uma casa, a gente tem o que comer, tem beleza, tem tudo belezinha. A nossa angústia hoje é a sobrevivência. A tua voz sumiu, Denise. É a sobrevivência emocional que é a nossa questão hoje. Não sei dúvida. A física, de alguma forma, é resolvida. A nossa penúria é de afeto, né? O problema é o afeto. É a sobrevivência emocional que coloca a gente não querendo a instabilidade, não aceitando a perda, porque a gente quer sobreviver emocionalmente. E, na verdade, sem autoconhecimento não vai ter sobrevivência emocional, né? Porque fisicamente, de alguma forma, a gente já sabe sobreviver. Está automatizado no processo. Já está. Nem que seja para roubar ali na esquina, eu vou roubar e vou comer. Sim. Verdade, é verdade. Vou resolver a minha... E só se apropria porque tem uma sobra, né? Exato. Se tivesse alguém usando, não ia ter briga, né? Para conseguir aquilo. Exato, aí ia ter a luta. Exatamente. Ia ter a luta, exato. Então, hoje, a nossa angústia é na sobrevivência emocional. E esses filósofos lá atrás ainda estavam em outro patamar de sobrevivência. Que também tinha os perigos da natureza, né, Lucas? Tinha os perigos de um monte de coisa que faziam aqueles seres ainda pensarem muito na sobrevivência física. Isso. Que hoje a gente já ultrapassou um pouco isso, né? Que foi a virada socrática, né? Que vai estabelecer uma outra fase da filosofia que já acontece na cidade, num ambiente democrático, né? Conforme os gregos inventaram a democracia do jeito deles lá. E ali já tinha, assim, um outro contexto. Então, o Sócrates mesmo era, assim, andava de pé no chão, mas comia, diz que ele era até meio gordinho. Então, essa é a questão. Hoje o ser humano está sofrendo uma angústia com a sobrevivência emocional, não física,
E a física, a gente não tem estabilidade mesmo, né? Porque a gente vai ficando velho, né? O meu corpo não é igual ao que eu tinha 10 anos, 11 anos, 20 anos. O devir do Verdade. tempo está inserido nesse É, contexto. isso de alguma forma eu vou me vendo transformar, eu não estou na permanência. A velhice nos coloca essa realidade de não ter permanência. E aí, a filosofia da natureza é no sentido de entender justamente isso, né? De onde a gente vem, o que fez o mundo, para onde a gente vai depois que morre, porque a gente está falando de uma época em que os conceitos consagrados do cristianismo, do catolicismo, não existiam, né? Então, É. eram E Mas o mesmo cara era estruturas. inteligente, hein? O cara era inteligente, né? e a, Ele Tirar percebeu, isso do nada, assim, né, da cabeça. Lucas, a humanidade não vivia muitos anos, mal chegava na velhice. É. Morreu-se jovem. Legal, bacana, obrigada, hein? Nada. E assim, a partir dessa procura de investigar os fenômenos da natureza, cada um foi encontrando uma lógica, né, um sistema, em filosofia chamado de sistema filosófico. E um era a água, outro era o fogo, o outro era a terra, o outro era a união de tudo, e pro Heráclito era a fluidez, a constância. Uhum. E, no caso, demarcado principalmente porque o fogo que transformava. Né? Muito bom. É isso aí. Você Que mais? comentou que tinha um colega seu aí que tinha cachorro com o mesmo nome. Mesma raça. Coincidentemente, meu irmão também. Eu tenho um irmão que tem uma cadela há vários anos aí. Tem várias gerações da mesma. Não é mesmo? É a mesma história. Dificuldade de lidar Fantástica. com perda. É fantástico. Tem ali uma representação da barganha. Então, quando morre, não vive o luto, não vive aquela coisa do... É. Então, vai até um limite e aí substitui, né? Eu conheci Isso faz também... com a perda de um carro, uma bicicleta que É, rouba, um carro que rouba, você vai lá e compra outro. Né? Tem até isso. você ir lá e comprar outro. Ou no lugar, né? Eu tive a experiência também com pessoas que, sei lá, uma amiga também, o celular foi roubado de manhã e à tarde ela já tinha comprado outro, feito o download das informações e tal, como se aquilo não tivesse acontecido. Uhum. A única coisa que impactou no orçamento financeiro dela lá, mas... Já pensou se ela acha? Nossa. Pois é. Mas também acompanhei um caso de um casal que teve a perda de um filho. E uma das considerações, um filho acho que tinha 7, 8 anos, morreu afogado numa férias de família. E uma das considerações foi adotar uma criança e colocar o nome do filho que tinha morrido. Que aí eles tiveram a orientação tal, e conseguiram conduzir o processo para outra direção. Porque adotar a criança e tudo mais ainda vai, mas pegar, Mas né? essa transferência é complicadíssima, né? Não faz sentido nenhum, né? Seria certamente a criação de outros processos Sim. psicológicos assim sérios, né? Sérios. Tem um filme também que é Inteligência Artificial, que é do Spielberg, Muito que bom. trata bem disso também, assim, da perda e da incapacidade de lidar com ela e o processo de automatização das relações. É muito interessante, assim, um filme de vanguarda, porque ele acho que já tem uns 20 anos ou mais e assim, ele retrata a estrutura de pensamento nosso contemporâneo assim de maneira muito precisa. Recomendo. Fala, Alexandra. Eu ia perguntar para ela também. Você já teve perdas, Alexandra? Quando eu vi o tema,
o que me remete à perda da minha avó, que foi uma perda muito significativa para mim, porque minha avó teve uma importância muito grande, né? E quando ela ficou internada e as condições dela eram muito frágeis, eu tive que lidar. Como que eu vou lidar com isso agora, com essa perda, né? E eu tive que. E assim, eu não tenho uma dificuldade de lidar com o imprevisível. Né? A qualquer momento ela poderia falecer, e como que eu ia lidar com aquilo? Então, eu tive que fazer um trabalho comigo mesma de entender aquele processo que ela estava passando, que ela iria realmente, né, falecer. E eu tentei, mas foi difícil lidar com tudo isso. Mas foi uma perda muito significativa, mas eu consegui. Depois, comigo mesma, tentando entender que tudo é um processo, é um fechamento de ciclo, que ela estava naquele momento de sofrimento, que precisava encerrar. E que meu amor por ela seria sempre eterno, né? Mas foi acho que a maior perda para mim hoje foi da minha avó. Uhum. Sim, experiência marcante, né, de perda. Já que ela falou, tocou na morte, né? A pandemia está fazendo isso com a humanidade, né? Sim. 700 mil mortes no Brasil, né? No mundo, faz tempo que eu não vejo no mundo, mas não sei quantos milhões de mortes no mundo. Então, tá jogando todo mundo no entendimento do sentido da morte para a vida, né? Sim, determinadas épocas. E não podia nem ter velório, nem enterro, né, gente? Exato. O cunhado que morreu, que ninguém foi no enterro dele, não pôde ir. Foi no começo da pandemia. Caixão fechado, e você tinha que entender. Sim, Aquele processo todo que a gente passa com o velório, né? isso. Tem as situações de pandemia, tem a questão dos desaparecimentos, né, de pessoas que às vezes não sabe, né? Tudo indica que morreu, como por exemplo lá em Petrópolis, né? Os desabamentos, né? Tudo, assim, não tem como a razão ela determina a realidade de que morreu, mas assim, os processos de luto não se completam, né? Não se completa. O trabalho da Kubler-Ross vai muito explorar essas nuances do luto, né? Ela procura abordar essas variações e entender quais são as repercussões comportamentais em várias delas, assim. E o apelo, né? O impacto disso na nossa economia emocional é significativo e, socialmente falando, também será inevitável, né? Eu tenho uma história de perda. Um avô, o alemão, né? Ele simplesmente um dia sumiu. A gente ouviu que ele foi morar com um amigo, mas esse amigo já não estava mais onde eles estavam, e desapareceu. Simples assim. A gente imagina que ele morreu, porque senão ele estaria com 105 anos, alguma coisa assim. Então, e é uma coisa interessante, que isso aconteceu quando eu tinha por volta dos 15 anos, alguma coisa dessa. Certo. E a sua mais ou menos avó? nessa idade. Ela era viva? Minha avó já era falecida, eu não a conheci, na verdade, né? Ela certo. faleceu bem antes, mas é bem interessante isso, né? Eu não lidei com isso, né? Lidei de alguma maneira quando eu era moleque, né? Mas sim, como um caso de família, né? Daqueles folclores de família. Sim. Agora, para quem tem a relação direta, né? Seu pai ou sua mãe? Meu pai, né? Então, a expectativa, isso, a expectativa de volta, né? Será que é volta? Será que aparece, né? Então... Sim. Essa foi uma história comentada durante anos, durante os natais, enfim, né?
Não, nunca de uma forma negativa, né? Assim, com muita tristeza, nunca foi desse jeito, mas parece que é alguma coisa que as pessoas lidavam como normal. Digo assim, a gente sabia que um dia isso ia acontecer, entende? É um negócio interessante. E eu lido muito com perdas de amigos, de entes queridos, dessa forma, como algo que é natural, né? É importante. Importante porque isso está incluído no aspecto do reconhecimento de que a perder é irreparável, né? Sim. E aí entra a saudade, né? Que aí a saudade, Cultura familiar, isso também, né? Sim. Tem muito a estrutura da família. Que é uma estrutura diferente, por exemplo, do que a minha esposa tem, né, na família dela, né? Então, a maneira como eu lido com as minhas perdas é muito diferente da maneira como ela lida, né? E ela fala, não, mas você é frio nessas relações. Eu falo, não, eu não sou frio, eu acho. Eu acredito que, de fato, é como a família lida, né? Eu aprendi, me colocaram isso dessa forma, né? Sim. Mas não acho ruim, não. Eu acho que, como vocês comentaram da história do México, né? De como os mexicanos veem a questão da morte, enfim. Os próprios americanos, né? Eles têm um jeito diferente também de lidar com o luto, enfim. Então, eu acho legal, não acho ruim, não. Acho bacana. Aí a gente pode ir para aquele começo da sua pergunta sobre a palavra saudade na língua portuguesa. Sim. Tem alguma interferência na nossa cultura em relação a isso. E aí eu diria que sim, porque tanto o brasileiro quanto o português, eles são muito de sofrer com as mortes, né? De fazer essa culto de uma forma diferente do povo americano e do europeu em maneira geral, né? Então, o português e o brasileiro tem muito essa coisa da saudade, de sofrer com aquela perda, né? De ficar naquele luto muito tempo. Poemas de Camões, né? Perda da amada. De um alemão, de um holandês, né? O Camões, se tivesse nascido os franceses também são. Se tivesse nascido na Alemanha, na Suíça, ele tinha sido um indigente, coitado. Tinha sido poeta. Ninguém ia não ia consumir ele, não ia. Bom, tem mais alguma coisa? A gente já está chegando no nosso horário, né? Dispensar vocês também. E tem algum ponto que vocês queiram? Só agradecer, obrigada, Lucas, Agradeço. a equipe de São José, a oportunidade criada, é o tempo aproveitado. Exato, tempo criado, tempo aproveitado. Nós criamos a nossa aprendizagem. E vamos continuar por aqui, né? Criando esses espaços, né? Como esse. Vamos ver se a gente explora outros elementos do comportamento, da aprendizagem, da reflexão, misturando... Eu sugeri para a Denise fazer um encontro sobre interpretação de sonhos e a linguagem do desejo, como autolinguagem. Eita. Daí eu falei para ela se ela pode. Eu não passei ainda para a diretoria. É um assunto que eu estou me interessando, entendeu? Interpretação do sonho e a representação do desejo. Como que aquilo fala linguagem do desejo, linguagem. Linguagem do desejo. Como que você, a partir do sonho, Freud total. Freud total. Um pouquinho de Jung também. Pode ser um pouco de Jung também. De Jung. Depende do ângulo. Sabe que eu achava o Freud chato, por causa do Jung. Mas eu me permiti conversar um pouco mais com o Freud, e olha que eu estou gostando demais. Acho que também que eu estou envelhecendo, mas ele é muito legal, assim, é aquele tiozão. Não, mas é o tempo de ser isso, viu?
que manda na lata, que já fala logo, que não fica passando a mãozinha. Nossa, ele é muito legal. O Freud está dentro do referencial, lá, ali dentro da estrutura. E o Jung está do lado de fora descrevendo os processos. Então, são os dois referenciais da mesma coisa, da vida humana. Numa hora, eles vão se pegar. Isso. Mas eu, na época da faculdade, também brigava muito com Freud. Pedi no sebo a minha coleção inteirinha das obras de Freud. As pessoas dizem, não me conformo. Eu tinha tanta bronca de Freud, porque aí eu me desfiz da obra dele. O tempo de ser que me fez conciliar com Freud de novo. Vamos lá buscar? Fazer Lacan. Aqui de São José. Mas tinham outras questões envolvidas nessa obra de Freud. Não era só Freud. Foi presente, teve uns rolos no meio. Sempre tem um rolo no meio. Que fez eu desfazer dessa obra. Sempre tem um rolo no meio. Uns rolinhos no meio. Obrigado, viu, minhas amigas, meu amigo. Obrigado a você. E a gente Boa noite. Vocês. falar mais de nós mesmos. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa semana para todos. Obrigada. Obrigada. Também. Tchau. Tchau, tchau.